Naquela noite, o saguão de uma das mais prestigiadas torres financeiras de Lisboa irrompeu em risadas contidas e polidas. Um homem de uniforme cinza desbotado de zelador foi parado por um segurança perto das portas giratórias de vidro, seu carrinho de esfregão enroscando em um salto e chacoalhando no chão de mármore. Uma jovem executiva, de olhos aguçados e impecavelmente vestida, olhou por cima do ombro e disse-lhe friamente para limpar o derramamento de café antes que ele ousasse interromper a reunião VIP que se formava no átrio. Ninguém naquele saguão cintilante sabia que o homem quieto que pegou o cabo do esfregão havia caminhado por zonas de guerra, havia se sentado à mesa com homens que tinham vidas em suas mãos e naquele exato momento era um nome desesperadamente procurado por uma embaixada estrangeira que já tentava localizá-lo há 3 horas. Assim que ele se abaixou para pegar o esfregão, 3 SUVs diplomáticos pretos pararam silenciosamente na entrada principal do prédio. Um homem desprezado por um prédio inteiro, mas caçado por uma embaixada que não podia se dar ao luxo de perdê-lo. O que estava acontecendo? Domingos Santos tinha 38 anos, e ele se movia pelo mundo como uma sombra se move por um quarto iluminado presente, funcional e quase inteiramente despercebido. Todas as noites, às 19h15, ele batia o ponto na entrada de serviço da Torre Financeira Atlântico, na Rua da Liberdade. Trocava para seu uniforme cinza no vestiário do subsolo e começava seu turno com a mesma precisão sem pressa que dedicava a tudo o que fazia. Ele limpava balcões, esvaziava lixeiras, esfregava os longos corredores de mármore nos andares inferiores e reabastecia os dispensadores de papel-toalha nos banheiros executivos do 12º andar. Ele nunca reclamava, ele nunca chegava atrasado, ele nunca saía mais cedo. Para as pessoas que trabalhavam naquele prédio, os analistas, os corretores, os assistentes que corriam entre os andares com tablets debaixo dos braços, Domingos era essencialmente parte da mobília. Ele ocupava as bordas dos cômodos. Ele aparecia e desaparecia sem cerimônia. Os poucos que o reconheciam o faziam com a mesma cortesia branda e ausente que se estenderia a uma máquina de vendas. Ele estava lá quando se precisava de algo limpo e invisível quando não. Os funcionários mais jovens eram menos neutros. Um grupo de analistas financeiros no 20º andar havia desenvolvido o hábito de comentar sobre o relógio de pulso de Domingos sempre que ele vinha esvaziar as lixeiras perto de suas mesas. Era um relógio antigo e maltratado, seu mostrador arranhado quase opaco, sua pulseira de couro substituída tantas vezes que a nova parecia ligeiramente grande demais para o sulco desgastado em que se encaixava. Eles brincavam que era provavelmente a coisa mais valiosa que ele possuía. Eles diziam isso com a facilidade de pessoas que nunca haviam considerado que o silêncio de um homem pudesse ser escolhido em vez de imposto. Domingos ouvia tudo. Ele sempre ouvia. Ele simplesmente não tinha utilidade para reagir. Madalena Pereira ocupava um universo diferente dentro do mesmo prédio. Aos 34 anos, ela era a CEO da Ceruleo Capital, uma firma de investimento boutique que havia surpreendido a indústria após orquestrar 2 acordos de aquisição consecutivos que a maioria de seus colegas masculinos havia descartado como imprudentes. Ela vestia sua inteligência como um segundo blazer. Sempre presente, sempre visível, sempre perfeitamente ajustado. Ela acreditava em sistemas, em hierarquias, na organização lógica do esforço humano. As pessoas tinham papéis, os papéis tinham classificações. As classificações determinavam quanto do seu tempo e atenção uma pessoa merecia. Era uma estrutura que a havia servido extremamente bem, até a noite em que um estagiário desajeitado da equipe da Ceruleo derrubou uma xícara de café cheia da recepção do saguão principal, enviando um rio marrom escuro pelo chão de mármore branco, bem no momento em que 3 investidores europeus entravam para uma reunião de jantar às 20. Madalena viu acontecer a 4-5 metros de distância. Ela se virou, examinou o saguão com a eficiência de alguém que havia aprendido há muito tempo a localizar soluções antes que qualquer outra pessoa identificasse o problema, e encontrou Domingos empurrando seu carrinho em direção ao elevador. Ela se aproximou, interrompeu a tarefa silenciosa que ele estava prestes a começar
e disse-lhe, não unkindly, mas também não particularmente amavelmente, que precisava que o derramamento fosse limpo antes que seus convidados chegassem. Seu tom era o de uma mulher que nunca havia questionado se o homem a quem ela se dirigia acharia que valia a pena responder. Domingos olhou para o derramamento. Ele olhou para ela. Então acenou uma vez e começou a se mover em direção a ela com seu pano e balde. Dois jovens traders perto da recepção trocaram um sorriso malicioso. Um deles disse algo em voz baixa que fez o outro rir. Domingos não levantou os olhos. Ele se agachou para limpar o chão. E enquanto fazia isso, a luz do teto pegou uma cicatriz fina e pálida que percorria o interior do seu pulso esquerdo, antiga e há muito cicatrizada. O tipo de marca que as histórias deixam para trás. No bolso do peito, um celular de flip, surrado, preto, do tipo que parou de ser fabricado há mais de uma década, permanecia silencioso, e do outro lado do saguão, de um grupo de convidados perto do bar do átrio, uma voz surgiu brevemente em russo, calorosa e conversacional. Os olhos de Domingos se moveram apenas uma vez, apenas fracionariamente, na direção daquela voz. E pelo espaço de um único fôlego, algo por trás deles mudou. Então, ele voltou a limpar o chão. E o momento passou tão rapidamente que ninguém naquele saguão teria sido capaz de dizer que aconteceu. O celular de Flip vibrou em seu bolso às 20h17. Domingos sentiu, mas não o pegou. Ele estava passando um esfregão úmido pela borda mais distante do corredor do saguão, trabalhando em movimentos lentos e uniformes, o balde rolando à sua frente com o suave rangido metálico que havia se tornado parte do som ambiente do prédio. O telefone parou. Então, 20 segundos depois, vibrou novamente. Ele parou, tirou e olhou para a tela. Sem nome, um número com código de país. Ele o estudou por um momento com a imobilidade focada de alguém que está fazendo um cálculo. Então o deslizou de volta para o bolso sem atender. A poucos metros de distância, uma jovem assistente esperando o elevador percebeu a troca e soltou uma breve risada. Quem ainda tem um desses? Ela disse alto o suficiente para as duas pessoas ao lado dela ouvirem. Domingos não respondeu. Ele devolveu o esfregão ao balde. Lá fora, na Rua da Liberdade, as coisas estavam mudando. O primeiro veículo chegou sem aviso. Um SUV preto com vidros fumê e uma pequena bandeira diplomática fixada acima do espelho retrovisor do lado do motorista, parado silenciosamente na calçada como se fosse o dono do quarteirão. O segundo seguiu 30 segundos depois. O terceiro parou logo atrás, com os piscas desligados, o motor quase inaudível através do vidro do saguão. Marco Reis, o supervisor noturno de segurança, foi o primeiro a notar. Ele trabalhava no prédio há 11 anos e havia desenvolvido um instinto para coisas que não se encaixavam. 3 veículos diplomáticos seguidos tão tarde, sem agendamento, isso não se encaixava. Ele saiu de trás da mesa e apertou seu fone de ouvido. Mas antes que pudesse fazer uma ligação, as portas da frente se abriram e um homem de terno escuro entrou. Ele era alto, composto, em seus 50 e poucos anos, com cabelos prateados nas têmporas e o porte de alguém que estava acostumado a entrar em salas e ser a pessoa mais preparada nelas. Ele parou no centro do saguão, olhou ao redor com calma deliberada e então falou: "Boa noite. Meu nome é Ricardo Antunes. Represento o gabinete do vice-chefe de missão, Embaixada dos Estados Unidos. Estamos procurando um senhor Domingos Santos. Nos disseram que ele trabalha neste prédio." O saguão ficou em silêncio. Não um silêncio total. O zumbido de fundo do ar-condicionado, o distante ding de um elevador, mas o barulho humano parou completamente. Aquela qualidade específica de silêncio que preenche uma sala quando algo inesperado pousa nela. Madalena, ainda perto da entrada do átrio enquanto seus convidados europeus subiam, virou-se ao ouvir o nome. Ela olhou para o homem de terno, ela olhou em direção ao corredor de serviço. Então, ela olhou de volta para o terno. 2 de seus jovens estagiários ficaram perfeitamente imóveis. Do outro lado do saguão, Domingos encostou o esfregão na parede e se endireitou. O olhar de Ricardo Antunes o encontrou da mesma forma que uma bússola encontra o norte, imediatamente sem confusão. Ele atravessou o chão em linha reta e estendeu a mão.
Senhor Santos, peço desculpas por procurá-lo assim. Qualquer que fosse o tom do homem ao se dirigir à sala, mudou completamente ao se dirigir a Domingos. Não era uma performance. Era simplesmente a maneira como se fala com alguém cuja opinião se precisa. Domingos apertou sua mão. O que está acontecendo? Antunes falou baixinho, perto o suficiente para que apenas Domingos pudesse ouvir os detalhes, mas os que estavam próximos captaram a essência. Um cidadão americano, um empresário de considerável influência, havia sido detido em uma fronteira na Europa Oriental sob circunstâncias que eram obscuras e deteriorantes. As partes intermediárias envolvidas na situação haviam comunicado, através de canais secundários, uma condição específica para iniciar qualquer tipo de diálogo. Eles falariam com uma pessoa, um homem com quem já haviam lidado antes, anos atrás, em um contexto diferente. Eles haviam fornecido um nome. O nome era Domingos Santos. Madalena observou a cor mudar na sala da mesma forma que o clima muda gradualmente. Então, de repente, ela viu o segurança se endireitar. Ela viu Antunes se inclinar para dizer algo mais. E ela viu Domingos Santos, o homem que ela havia instruído a limpar um derramamento de café 45 minutos antes, assentir lentamente, da maneira de um homem que recebe informações que estava meio esperando. Ela assumiu que eles tinham a pessoa errada, um erro administrativo, um caso de nomes idênticos. Então Domingos se virou para Antunes e disse, com a voz de um homem que entendia exatamente o que lhe era pedido e já havia tomado uma decisão provisória sobre isso. Ainda estou no turno. Antunes piscou. Desculpe, faltam 40 minutos para o meu turno terminar. O prédio tem padrões. Eu o encontrarei lá fora quando terminar. O silêncio que se seguiu foi do tipo que as pessoas lembram por muito tempo depois. Os 3 SUVs esperaram. Eles ficaram parados na calçada por 41 minutos. Enquanto Domingos Santos terminava de esfregar o corredor do saguão, limpava os botões do elevador de serviço, devolvia seu equipamento ao subsolo, trocava de roupa e batia o ponto na recepção. Antunes esperou no saguão. Seus 2 associados esperaram lá fora. Ninguém da embaixada disse mais uma palavra sobre urgência. Madalena Pereira não subiu para sua reunião de jantar. Ela disse à sua assistente para estender seus pêsames. Alegou um conflito de agendamento e recuou para um canto tranquilo do saguão com seu telefone, realizando uma busca que ela tinha certeza que se resolveria em menos de 2 minutos. Domingos Santos, Lisboa, Distrito Financeiro, Torre Atlântico. O que apareceu foi quase nada. Um registro de contrato de manutenção, um registro básico de emprego, o contorno digital mais fino possível de um ser humano. Nenhuma presença em mídias sociais, nenhum perfil profissional, nenhum registro público além dos escassos e administrativos. O que havia, enterrado profundamente em um banco de dados de contratantes federais que ela acessou através de uma ferramenta de conformidade que sua empresa usava para verificações de antecedentes, era uma única linha de descrição anexada a um arquivo de pessoal redigido. Ex-consultor de idiomas e comunicações, serviços de contrato federal, inativo. Ela olhou para ele por um longo momento. Então ela desligou o telefone e pensou na maneira como Ricardo Antunes havia atravessado o saguão em direção ao homem de uniforme cinza, e na maneira como todo o seu registro havia mudado no momento em que ele se aproximara o suficiente para falar. O passado que Domingos Santos carregava não era do tipo que aparecia em bancos de dados. Ele existia em arquivos seguros, na memória institucional de pessoas que haviam trabalhado em salas que não existiam oficialmente e na arquitetura física e psicológica do próprio homem. Ele passou a maior parte de seus 30 anos trabalhando como especialista em negociação de crises para um programa federal conjunto que operava na intersecção de inteligência, diplomacia e linguística. Ele falava 7 idiomas com fluência profissional: português, russo, sérvio, francês, espanhol, árabe e um conhecimento funcional de Farsi que se mostrou útil em 3 ocasiões distintas. Ele esteve em salas onde a frase errada, entregue no tom errado, poderia significar a diferença entre uma pessoa sair viva e uma situação se tornar irrecuperável. Ele era bom nisso. Excepcionalmente bom, da maneira que as pessoas são boas em coisas que pedem tudo o que elas têm
e silenciosamente pegam pedaços em troca. Em 2014, após uma situação de reféns perto da fronteira sérvio-croata, ele negociou a libertação de 4 trabalhadores humanitários ao longo de 31 horas. A operação foi considerada um sucesso por todos que escreveram os relatórios. O que os relatórios não capturaram totalmente foi que seu parceiro mais próximo em campo, um homem chamado Tomás Almeida, que havia trabalhado ao lado dele por 6 anos, que tinha uma filha em Lisboa, e o hábito de guardar fotos dela no bolso esquerdo da frente, havia sido baleado e morto por um terceiro durante a janela de extração. Em um momento de erro de cálculo que Domingos passou todos os anos subsequentes reorganizando em sua memória, procurando a decisão que deveria ter tomado de forma diferente, ele apresentou sua demissão 14 meses depois. Ninguém que o conhecia tentou muito argumentar contra isso. Ele escolheu a invisibilidade da mesma forma que algumas pessoas escolhem a sobriedade, deliberadamente, com plena consciência do que estava abandonando e com a convicção de que o que estava protegendo valia o custo. Ele escolheu uma vida em que ninguém saberia seu nome, em que o trabalho que fazia era simples e finito e terminava quando seu turno acabava. Ele escolheu um uniforme e um esfregão e um armário no porão e um apartamento em Benfica. Madalena sentou-se no saguão de seu prédio e olhou para o arquivo quase vazio em sua tela e tentou reconciliar o homem que ela havia mandado limpar há 45 minutos com a forma que começava a se delinear no espaço por trás daquelas linhas editadas. Ela não conseguiu fazer com que tudo se encaixasse. E no porão, Domingos Santos amarrou os sapatos, dobrou o uniforme, vestiu o casaco e subiu para encontrar as pessoas que o esperavam. Os dias que se seguiram à chegada da embaixada se moveram pela atmosfera do prédio como uma corrente lenta sob águas paradas, não visível na superfície, mas mensurável por qualquer um que prestasse atenção à temperatura. Domingos voltou ao seu turno na noite seguinte como se nada tivesse acontecido. Ele bateu o ponto às 19h15. Ele recolheu seu equipamento. Ele começou suas rondas. Madalena havia deixado uma mensagem através do coordenador de instalações do prédio, uma nota cuidadosa, um tanto formal, perguntando se Domingos estaria disposto a conversar com ela em sua conveniência. Ele não respondeu. Ela tentou novamente pessoalmente, esperando perto do saguão no início de seu turno na segunda noite. Quando ele passou pela entrada de serviço e a viu ali, sua expressão não registrou surpresa nem hostilidade. Ele estava simplesmente, como sempre, em repouso. Ela se desculpou. Ela foi breve porque podia perceber que a brevidade era o que o momento exigia. Ela disse que havia sido rude e desrespeitosa, que havia feito suposições e que lamentava por isso. Ele a olhou com a paciência constante de um homem que já havia ouvido desculpas antes e compreendia seus limites. Agradeço, ele disse. Então ele se desculpou e se dirigiu ao elevador. Não foi uma absolvição, foi simplesmente um reconhecimento. E ela reconheceu a diferença. O que ela não esperava foi o que observou nas noites seguintes, vendo-o mover-se pelo prédio com a quietude atenciosa que ela nunca havia pensado em estender às pessoas que o mantinham. Ela o viu parar na recepção de segurança, onde um guarda chamado Roberto Fonseca estava lutando com um formulário da Previdência Social, um formulário escrito inteiramente em português com instruções que pressupunham familiaridade com a linguagem administrativa que Roberto não possuía. Ela observou Domingos parar, olhar o formulário e conversar com Roberto por vários minutos em um espanhol fácil e fluente, traduzindo cada seção, explicando cada campo, sem escrever nada para ele, mas certificando-se de que o homem entendesse cada palavra antes que ele mesmo o fizesse. Ela o viu segurar um elevador para uma senhora da limpeza chamada Dora, que se movia lentamente com um joelho ruim e um balde que ameaçava tombar. E ela o viu pegar o balde de Dora sem comentar e carregá-lo até o armário de serviço no final do corredor, enquanto Dora recuperava o fôlego. Ela parou um de seus próprios analistas seniores no corredor mais tarde naquela semana, depois de ouvi-lo fazer uma piada quieta, com um sorriso de escárnio, confiante em sua impunidade, às custas de Domingos perto da estação de café. Foi a primeira vez que Madalena se sentiu genuinamente desconfortável
com a cultura que operava sob seu próprio teto. Dora mencionou algo a Madalena de passagem. Uma tarde, quando eles coincidentemente compartilharam um elevador, ela mencionou com a franqueza factual de alguém que não tinha motivos para elaborar que Domingos havia pago o saldo da conta hospitalar de sua filha 2 invernos antes, a parte que o seguro não havia coberto, a parte que havia mantido Dora acordada à noite e corroendo uma conta poupança que ela havia levado 15 anos para construir. Ele descobriu através de uma conversa e cuidou disso sem anunciar, sem envolver ninguém. E com a única condição de que Dora nunca mais mencionasse isso a ele. Madalena apertou o botão de seu andar e permaneceu em silêncio durante o resto da viagem. O que ela entendeu lentamente, da maneira que a verdadeira compreensão tende a chegar, o que é raramente rapidamente e muitas vezes tarde demais, era que Domingos Santos não havia se tornado mais digno na semana desde que a embaixada apareceu. Ele sempre foi exatamente essa pessoa. Ela simplesmente não estava procurando. O briefing veio em uma quinta-feira. Antunes voltou ao prédio com 2 colegas e um laptop seguro dentro de um estojo que exigia uma chave biométrica para abrir. Eles usaram uma sala de conferências no 4º andar, que o gerente do prédio liberou em cima da hora a pedido de Antunes. Domingos compareceu com seu uniforme de zelador, porque seu turno começava em 2 horas e ele não havia trazido uma troca de roupa. A situação havia se tornado mais compacta. Um empresário chamado Arthur Vasconcelos, fundador de uma empresa de infraestrutura de energia de médio porte, com contratos governamentais substanciais, 2 filhos adultos e uma esposa em Cascais, havia sido detido em um posto de controle perto da fronteira húngaro-sérvia, sob circunstâncias que carregavam as impressões digitais de interferência direcionada, em vez de uma disputa alfandegária processual. As partes envolvidas na sua detenção tinham, através de um intermediário privado, enviado uma comunicação à embaixada. Esta listava 2 condições para iniciar qualquer diálogo sobre a libertação. A primeira era financeira. A segunda era um nome, o nome de Domingos. O jovem analista que havia preparado os materiais do briefing também havia reunido um pacote de comunicações, traduzidas mensagens trocadas entre as várias partes, interceptadas através de canais de monitoramento padrão, traduzidas para o português por um contratado que a embaixada usava para línguas da Europa Oriental. Domingos leu a primeira página em silêncio. Então ele pousou o documento. Esta tradução está errada, ele disse. O analista, que tinha 2 diplomas de pós-graduação e especialização em linguística da Europa Central, levantou os olhos. Desculpe, a frase aqui, Domingos tocou no 2º parágrafo. Não é uma ameaça. No original sérvio, lê-se mais como uma declaração de alavancagem. Há um condicional embutido na estrutura verbal que a tradução achatou. Isso muda significativamente o significado. Com todo o respeito, Sr. Santos, nosso contratado é. A palavra no final dessa frase não é consequência. É mais próxima de restante, como em o que sobrou. A implicação é que o remetente considera isso uma questão de negócios inacabados, não uma nova escalada. Ele olhou para o analista sem ênfase particular. A diferença afeta como você responde. A sala ficou em silêncio. Antunes acenou lentamente. Domingos percorreu o resto do documento com a mesma atenção medida, marcando 4 erros adicionais, 2 dos quais, quando corrigidos, mudaram a postura aparente da parte detentora de agressiva para condicional, de confrontacional para negociável. A situação, lida corretamente, era perigosa, mas não fechada. Um dos colegas de Antunes disse baixinho, do outro lado da mesa: se tivéssemos entrado com a tradução original amanhã de manhã, há uma possibilidade real de que isso se transformasse em algo de que não poderíamos voltar atrás. Domingos dobrou o documento e o devolveu. Então, é bom que estamos olhando para isso agora. Ele se levantou. Preciso começar meu turno. Digam-me quando precisarem de mim de volta aqui. Madalena passou pela sala de conferências do 4º andar 2 vezes durante a noite. Ela não esteve no briefing. Ela não foi convidada. Mas o gerente do prédio havia mencionado.
com a vaga e impressionada ansiedade de alguém que repete algo que não entende completamente, que os homens da embaixada haviam ficado gratos pelo uso da sala e que o homem que eles foram ver aparentemente havia detectado um erro em uma tradução governamental que, no relato de segunda mão do gerente, poderia ter piorado muito as coisas. Ela ficou em sua mesa no 41 grau andar e olhou para a cidade e sentiu o peso particular de ter subestimado algo tão completamente que não sabia por onde começar a revisar. Madalena descobriu onde Domingos morava não por qualquer investigação deliberada, mas pela combinação de um pequeno detalhe administrativo, um formulário de contato de emergência nos registros de manutenção do prédio que listavam o endereço de Almada e sua própria crescente compulsão para entender algo que ela percebeu que havia passado anos sem pensar em procurar. Ela dirigiu até o endereço em uma tarde de domingo. Ela não havia ligado antes. Ela sentou-se em seu carro do lado de fora de um prédio de tijolos simples em Almada por 10 minutos antes de sair, convencer-se a voltar e então convencer-se a sair novamente. Ela tocou a campainha. Ele abriu a porta em uma camiseta branca simples e jeans escuros. E atrás dele, o apartamento era pequeno e preenchido com um tipo específico de calor organizado. Livros empilhados ordenadamente, um desenho colado na geladeira, um par de tênis pequenos junto à porta e ao lado dele, olhando para Madalena com a curiosidade franca e sem pressa de uma criança que ainda não havia aprendido a demonstrar indiferença, estava um menino de cerca de 7 anos. Ele tinha os olhos de Domingos. Este é Tiago, disse Domingos. Tiago Santos era brilhante e esguio, com um rosto fino e uma facilidade de comportamento que vinha de passar a maior parte do tempo na companhia de um adulto paciente. Ele também. Madalena aprenderia na hora seguinte. Tinha asma crônica, do tipo que exigia um nebulizador na mesinha de cabeceira, e uma rotina noturna rigorosa, e um inalador de emergência em cada bolsa que saía do apartamento. E isso, desde seu diagnóstico aos 4 anos, era o fato organizador central da vida diária de seu pai. Domingos havia escolhido o trabalho de manutenção especificamente, não porque era o único trabalho disponível para ele, e não porque era para o que ele havia sido treinado, mas porque permitia que ele estivesse em casa antes das 9 da manhã para levar Tiago à escola, para estar disponível para as consultas médicas e as chamadas da escola e os momentos às 3 da manhã, quando um peito pequeno apertava e o menino precisava de alguém para sentar ao lado dele e manter a calma. Ele havia se afastado de um mundo que lhe oferecera importância e exigira em troca que ele fosse inatingível, desvinculado, sempre potencialmente em outro lugar. Ele havia decidido que a respiração de uma pessoa, a respiração de seu filho, valia mais do que tudo isso. Madalena sentou-se na pequena cozinha enquanto Domingos preparava café, e ela olhou para o desenho na geladeira que mostrava 2 figuras de palito de alturas diferentes de mãos dadas sob um sol amarelo, e ela entendeu com uma clareza particular que às vezes chega em pequenas cozinhas, como todo o seu quadro havia sido completamente errado. Mais tarde, à noite, Tiago sentou-se à mesa da cozinha fazendo o dever de casa, enquanto Domingos revisava algo em um laptop ao lado dele. Em um certo ponto, Tiago levantou os olhos e perguntou com a voz de uma criança que já havia feito variações dessa pergunta antes e nunca a havia abandonado completamente. Você vai ter que ir embora de novo por muito tempo, como antes? Domingos colocou a mão brevemente no ombro do menino. Não, ele disse. Não vou a lugar nenhum. Lá fora, a cidade fazia seus ruídos urbanos e o apartamento estava aconchegante. E Madalena voltou para casa 1 hora depois, pensando na distância entre a pessoa que ela pensava ser e a pessoa que ela realmente poderia ser. A negociação aconteceu numa terça-feira à noite. A embaixada havia arranjado uma conexão de vídeo segura em um local a 2 quadras da Torre Atlântico. Um escritório alugado sem placa pública, 3 andares acima, com equipamento de comunicação criptografado que havia sido instalado por um contratado naquela tarde. Domingos chegou às 21h. Ele havia jantado com Tiago antes de sair e havia combinado com uma vizinha para passar a noite em caso de crise respiratória.
Ele sentou-se em frente a uma câmera, uma tela e um microfone. E na sala com ele estavam Antunes, um segurança e um jovem diplomata chamado Bruno Viana, que havia sido extensivamente informado sobre a situação e que tinha, Domingos notou durante os minutos preparatórios, a qualidade tensa de alguém a quem foi dito que estava calmo quando não estava. Através da conexão, quando o feed estabilizou, estavam dois homens em uma sala mal iluminada em algum lugar que Domingos não conseguia identificar com precisão a partir do visual. Um falou quase imediatamente. Em sérvio, Domingos respondeu em sérvio. Seu sotaque era regionalmente específico, de uma forma que levou anos para ser alcançada, e o efeito no homem do outro lado da tela era visível. Uma pequena recalibração, um estreitamento dos olhos que significava que ele estava sendo levado a sério de uma forma que ele não esperava. A conversa moveu-se lentamente e com o peso que a tensão genuína confere à linguagem. Domingos traduziu para Antunes em voz baixa entre as trocas, resumindo com precisão, sinalizando quando uma frase carregava algo além de seu conteúdo literal, notando quando um silêncio estava trabalhando. 40 minutos depois, Viana, cujo papel era periférico, observacional, respondeu verbalmente a algo que Domingos não havia terminado de traduzir, projetando uma postura de confiança que o momento não sustentava. A temperatura na troca mudou imediatamente. O interlocutor principal do outro lado silenciou de forma particular que precede uma retirada. Domingos falou antes que o silêncio se solidificasse. Ele disse algo em russo, uma mudança de idioma que foi deliberada. Um sinal para a outra parte de que a pessoa do outro lado da mesa sabia coisas que não haviam sido incluídas no arquivo do briefing. Ele se referiu a um acordo específico de uma negociação de resolução de conflitos em 2011, nomeando a parte mediadora e um detalhe sobre o resultado que não era de conhecimento público. A postura do orador mudou, não drasticamente, mas perceptivelmente como uma porta que se move quando uma chave é inserida corretamente. Viana se inclinou. O que você acabou de dizer? Eu lembrei que já fizemos isso antes, disse Domingos, e que deu certo. A negociação continuou por mais 1h20 minutos. Perto do final, Domingos notou algo. O orador referenciou um local 2 vezes de passagem, uma vez diretamente e uma vez obliquamente em uma frase que poderia ter soado como preenchimento para qualquer um que não estivesse prestando atenção. As duas descrições não coincidiam. Domingos escreveu uma breve nota no bloco à sua frente e a empurrou para Antunes. Ele está mentindo sobre onde o sujeito está sendo mantido. Ele está mais perto do posto de controle oriental do que afirma. 30 minutos, não 2 horas. Antunes leu, manteve sua expressão neutra e a passou para o segurança ao seu lado. Quando a conexão foi interrompida e a sala relaxou alguns graus, Antunes sentou-se por um momento em sua cadeira e nada disse. Então ele disse: vamos informar a equipe de extração com as coordenadas corrigidas. Arthur Vasconcelos foi localizado em uma instalação de fronteira perto do posto de controle oriental 19 horas depois. Ele foi devolvido à custódia consular do ZEUA sem incidentes. A operação foi registrada como uma resolução bem-sucedida de uma disputa de detenção. Nenhum tiro foi disparado. Nenhum canal diplomático foi formalmente invocado. A papelada que foi eventualmente processada através dos canais oficiais a descreveu na linguagem concisa da resolução burocrática como um assunto de rotina concluído através de protocolos intermediários estabelecidos. Domingos voltou ao trabalho na noite seguinte. Ele bateu o ponto às 19h15, recolheu seu equipamento e começou suas rondas. A violação de dados veio à tona em uma quarta-feira. Começou com algo que Domingos notou durante o breve período que passou na sala de conferências do 4º andar. Uma discrepância entre o cronograma de comunicações que lhe havia sido mostrado pela equipe da embaixada e o tempo real de certas respostas do outro lado. A diferença era pequena. Menos de 20 minutos em 2 trocas separadas, mas era o tipo de diferença que só fazia sentido se alguém tivesse fornecido aviso prévio da posição da embaixada antes que a comunicação formal fosse enviada. Ele mencionou isso a Antunes durante uma breve ligação na manhã seguinte. Antunes o encaminhou para a equipe de segurança. A equipe de segurança o analisou em sua estrutura de análise. O que eles encontraram
foi um padrão de movimento de dados que não se originava dos próprios sistemas da embaixada, mas de um canal de dados financeiros, especificamente um que passava por uma plataforma de conformidade e monitoramento de investimentos internacionais usada por várias empresas no edifício da Torre Atlântico. Madalena não acreditou quando Domingos foi ao seu escritório. Ele ficou em frente à sua mesa, sem se sentar, sem se posicionar para uma longa conversa, e expôs o que tinha e o que isso implicava. Ela ouviu com o ceticismo focado de alguém que confiava em seus sistemas e em suas pessoas. E quando ele terminou, ela lhe disse com profissionalismo cuidadoso que faria a equipe de TI investigar. Ele assentiu e saiu. 24 horas depois, sua equipe de TI encontrou a trilha. Ela levava indiretamente, mas inequivocamente, à estação de trabalho de seu diretor financeiro, um homem chamado Gonçalo Lemos, que estava na Cerulho Capital há 6 anos, que tinha um excelente histórico, uma boa reputação na indústria e, ao que parecia, um arranjo secundário, com um corretor internacional de dados financeiros que envolvia o fornecimento de aviso prévio de comunicações relevantes para investimentos que passavam pela infraestrutura de monitoramento da empresa. Ele não sabia o escopo total do que estava tocando. Ele pensava que estava vendendo dados de tempo. Ele não entendia que o canal que ele alimentava passava por sistemas que ocasionalmente estavam adjacentes a comunicações governamentais sensíveis. Sua ignorância era genuína. Também era irrelevante. Madalena o confrontou diretamente. Ela não envolveu a segurança no início. Ela queria entender o escopo antes que a situação se tornasse incontrolável. Lemos negou. Então ele admitiu. Então ele alegou que era inofensivo. Então ele parou de falar. Ela rescindiu seu contrato naquela noite. Na manhã seguinte, as autoridades federais que estavam monitorando o padrão de dados receberam sua total cooperação e os registros relevantes. Na garagem subterrânea do prédio, muito tarde em uma quarta-feira à noite, Lemos caminhou até seu carro e encontrou Domingos Santos parado perto do elevador. Ele olhou para o homem de uniforme de manutenção e sentiu por um momento desorientador que estava vendo a coisa errada no quadro errado. Você descobriu isso, disse Lemos. Não era bem uma pergunta. Domingos olhou para ele sem hostilidade. Você deveria falar com um advogado antes de falar com qualquer outra pessoa, ele disse. Foi o máximo que ele disse sobre isso. A embaixada enviou uma delegação ao prédio em uma sexta-feira de manhã. Eram 3. Antunes, um alto funcionário do Escritório de Assuntos Regionais do Ministério das Relações Exteriores, e uma mulher que foi apresentada apenas pelo título e que falou muito pouco, mas tinha a qualidade de atenção que sugere autoridade significativa. Eles chegaram às 10h e perguntaram ao gerente do prédio se poderiam ter 15 minutos no saguão principal. A notícia se espalhou pelo prédio da mesma forma que as notícias se espalham em edifícios, rápida, imperfeita e irresistível. Às 10h15, o saguão havia se enchido da mesma forma que se enche para exercícios de incêndio e avistamentos de celebridades e nas raras ocasiões em que algo genuinamente inesperado interrompe os ritmos comuns de um dia de trabalho. Corretores, analistas, assistentes e gerentes encontraram motivos para descer, aglomerando-se perto do átrio e do elevador, preenchendo o espaço com a energia um tanto autoconsciente de pessoas que querem testemunhar algo sem parecer que vieram especificamente para testemunhá-lo. Domingos estava em suas rondas. Ele veio do corredor de serviço empurrando seu carrinho, viu a multidão e parou. Antunes o encontrou em menos de 30 segundos. O oficial do Ministério das Relações Exteriores falou brevemente e com cuidadosa precisão. Ele agradeceu a Domingos Santos por sua assistência em um assunto de considerável sensibilidade. Ele notou que a contribuição de Domingos havia sido decisiva. Ele mencionou obliquamente, mas claramente o suficiente para o contexto, que o trabalho do Sr. Santos tinha sido reconhecido nos níveis mais altos apropriados, que havia uma comenda selada e classificada que tinha o seu nome. O saguão estava tão silencioso que o zumbido do ar-condicionado era audível. Os jovens estagiários que haviam rido do celular de Flip estavam presentes. Eles estavam perto da parte de trás da multidão,
reunida com a quietude específica de pessoas que esperam não ser olhadas diretamente. Uma paralegal do 8º andar, que havia dito a um colega 2 semanas antes que presumia que a equipe de limpeza noturna era basicamente desqualificada, estava a 80 metros do ombro direito dos oficiais, segurando um café que havia esquecido de beber. Madalena estava perto da entrada do átrio. Ela viu a mão dos oficiais se estender em direção à de Domingos. Viu Domingos a aceitar com a facilidade discreta de um homem para quem o gesto não era nem excessivo, nem surpreendente, e sentiu algo para o qual não teria tido palavras precisas no momento e que passaria algum tempo depois tentando articular. Quando o oficial terminou, ele se afastou. A sala permaneceu em silêncio. Domingos olhou para a delegação. Olhou brevemente para a sala ao seu redor, as pessoas que haviam formado seu pano de fundo invisível durante tantos meses que ele havia trabalhado naquele prédio. As pessoas que haviam rido de seu relógio e passado por ele e lhe entregado coisas para limpar sem olhar em seu rosto. Ele não fez um discurso. Não inclinou a cabeça de uma forma que sugerisse que esperava por isso. Não fez nada que demonstrasse satisfação ou magnanimidade. Agradeceu a Antunes em silêncio, apertou a mão do oficial uma segunda vez, voltou para seu carrinho, porque seu turno não havia terminado. E no saguão da Torre Financeira Atlântico em Lisboa, em uma manhã de sexta-feira de novembro, um silêncio pairou por um longo momento que parecia menos uma ausência e mais o som de uma sala se reconsiderando. Madalena Pereira sentou-se em seu escritório no 40 e um grau andar por muito tempo depois que a delegação partiu, e ela não olhou para a vista nem verificou suas mensagens, nem retornou nenhuma das chamadas que haviam se acumulado em seu telefone. Ela sentou e pensou. O pensamento era desconfortável. O pensamento real sobre falhas reais geralmente é. Ela havia passado sua carreira aprendendo a avaliar coisas, pessoas, empresas, oportunidades, riscos, e havia acreditado, sem exatamente dizer nessas palavras, que era boa nisso. Ela confiara em seus instintos, ela confiara no atalho da aparência e do contexto e das credenciais e dos 1000 pequenos sinais que uma pessoa em sua posição aprende a ler rapidamente porque o tempo é finito e sempre há mais decisões esperando. Ela olhara para Domingos Santos e vira um uniforme. Ela vira um papel de serviço, um nível econômico, uma categoria de pessoa cuja vida interior e história e capacidade não eram particularmente relevantes para seu dia. Ela não havia feito isso com crueldade. Ela o fizera com indiferença, que é, em muitos aspectos, um instrumento pior. Nas 2 semanas seguintes, ela iniciou uma revisão de desempenho que visava um subconjunto específico da cultura interna de sua empresa, o conjunto de comportamentos que se agrupavam em torno de como as pessoas na empresa tratavam a equipe de apoio e manutenção do prédio. 3 indivíduos receberam avisos formais. 2 deles, incluindo o analista que havia feito a piada às custas de Domingos perto da estação de café, foram demitidos. Madalena não descreveu isso a ninguém como um gesto moral. Ela o descreveu como uma questão de padrões, e ela queria dizer as 2 coisas ao mesmo tempo. Ela reestruturou as práticas de reconhecimento interno da empresa. Ela introduziu um programa de reconhecimento de funcionários que incluía explicitamente trabalhadores de instalações e apoio no prédio. Não era um programa grande. Não mudou o mundo, mudou o que era possível nos 4 andares do prédio que a Cerúleo Capital ocupava. E ela começou por ali. Em uma tarde de sábado, 3 semanas após a cerimônia no saguão, ela dirigiu de volta à Almada e bateu na porta de Domingos. Tiago atendeu, reconheceu-a da primeira visita, e recuou para o apartamento para anunciar sua chegada com a confiança absoluta de uma criança de 7 anos que considera isso uma ocorrência perfeitamente normal. Domingos a deixou entrar. Ele fez café. Sentaram-se à mesa da cozinha. Ela se desculpou novamente, e desta vez foi mais demorada porque ela entendia melhor o que estava pedindo desculpas. Ela contou o que havia mudado na empresa. Ela disse que entendia que isso não desfazia nada. Ela disse que estava tentando entender como uma pessoa desenvolve o tipo de instinto. Ela claramente não tinha o instinto de olhar além da superfície de outra pessoa e realmente ver o que está lá. Domingos ficou em silêncio por um momento.
Então ele disse: as pessoas veem o uniforme. Nem sempre é uma decisão maliciosa. É principalmente uma decisão preguiçosa. Ele pegou seu café. O custo da preguiça geralmente é invisível para a pessoa que é preguiçosa. Ela cai em outro lugar. Madalena olhou para a mesa. Na pessoa que é mal interpretada, geralmente. Sim. Ela perguntou-lhe cuidadosamente como ele estava, não como uma pergunta profissional, mas humana. Ele ponderou. Melhor do que eu esperava, ele disse. O que, para ela havia aprendido, significava muito. Do outro quarto, a voz de Tiago subiu com a urgência repentina de uma criança que descobriu algo que exigia a atenção imediata de um adulto. Domingos empurrou a cadeira para trás e foi. E Madalena ouviu o murmúrio de sua voz no outro quarto, baixa, paciente, sem pressa, e ouviu Tiago rir de algo, e o apartamento estava quente, e o café estava bom, e ela sentou-se por um momento na calma específica de um lugar onde alguém está verdadeiramente em casa. Arthur Vasconcelos retornou aos Estados Unidos sem alarde público. Libertado por um canal consular e escoltado para um voo de conexão em um aeroporto regional, ele fez uma breve declaração a interlocutores federais, expressou gratidão em várias direções e voou de volta para Cascais, para sua esposa e seus filhos adultos. A história nunca foi formalmente divulgada a nenhuma organização de notícias. As pessoas que sabiam o que havia acontecido eram, em grande parte, as pessoas que deveriam saber, mas a forma dela, os contornos de uma situação, uma resolução, uma pessoa no centro dela, começou a se mover pelas redes informais que tais formas sempre acabam alcançando. Um jornalista apresentou 2 pedidos de informação e recebeu respostas censuradas. Uma publicação de comércio financeiro publicou uma breve matéria especulativa sobre uma visita incomum da embaixada a um prédio no centro da cidade. Nenhuma das histórias foi a público. Domingos recusou as chamadas, todas elas. Ele as deixou tocar e não ligou de volta, e depois de algumas semanas, elas pararam. A oferta oficial veio por meio de Antunes, que a entregou pessoalmente e com a cortesia de alguém que entendia que estava fazendo uma pergunta significativa. Um papel de consultoria em tempo parcial, cujos detalhes eram classificados, cuja remuneração era substancial, cujo cronograma foi explicitamente e cuidadosamente projetado para ser compatível com uma vida organizada em torno dos horários escolares e consultas médicas de uma criança. Não envolveria trabalho de campo, nem viagens além de uma reunião mensal em Lisboa, e nenhuma exigência de manter qualquer coisa além dos protocolos de comunicação segura que ele já conhecia. Domingos ponderou por vários dias. Foi Tiago quem decidiu, não por meio de argumento ou defesa, mas por algo que disse no jantar uma noite enquanto comia massa e revisava o dever de casa que havia trazido da 2ª série. Ele olhou para o pai com a franqueza de uma criança que ainda não aprendeu a posicionar suas perguntas diplomaticamente e disse: "O Marco na escola diz que o pai dele é um herói porque é bombeiro. Eu disse a ele que meu pai também é um herói." Ele voltou para o dever de casa. "Eu quero que as pessoas saibam por quê." Domingos ficou em silêncio. "Você não precisa manter isso em segredo para sempre", disse Tiago, virando uma página. "Certo?" Na manhã seguinte, Domingos ligou para Antunes. Madalena, por sua vez, estava pensando nas mulheres e homens que limpavam os pisos e operavam os elevadores de serviço, e reabasteciam os dispensadores de papel toalha, e esvaziavam as lixeiras no prédio que abrigava sua empresa. A maioria deles eram imigrantes. Muitos deles enviavam dinheiro para casa. Alguns deles tinham diplomas que as instituições americanas não reconheciam e credenciais que existiam em outros países como prova sólida de trabalho intelectual significativo. Ela tinha um chefe de gabinete que gostava de dizer com autoridade alegre que o talento sempre surge. Madalena começou a pensar que essa era uma das coisas mais confortáveis em que uma pessoa em posição de poder poderia acreditar. Ela criou um fundo de bolsas de estudo ligado a uma organização de desenvolvimento da força de trabalho em Almada, especificamente para funcionários de apoio a edifícios que buscavam credenciais profissionais. A contribuição inicial foi significativa.
Ela anunciou em uma reunião da empresa e disse simplesmente que era algo em que deveria ter pensado antes. Ela não convidou a imprensa. Ela não pediu a ninguém para parabenizá-la. O inverno se transformou em dezembro. A torre na Rua da Liberdade se encheu com a energia particular de uma cidade se preparando para o fim de um ano. Havia reuniões de fim de ano em vários andares e decorações no átrio, e um fluxo constante de convidados pelo saguão à noite. Na segunda quinta-feira de dezembro, às 19h15, Domingos Santos entrou pela entrada principal, não pela entrada de serviço, mas pela frente. Ele estava vestindo seu uniforme de zelador. Tinha seu carrinho, seu equipamento, seu relógio batido, seu celular de flip no bolso. Ele entrou pela porta giratória de vidro e atravessou o saguão da mesma forma que o atravessava todas as noites, durante todo o tempo em que trabalhara lá, propositalmente, sem cerimônia, sem nenhuma necessidade particular de ser visto. Mas desta vez, o saguão não estava cheio de pessoas que olhavam através dele. O segurança da recepção, Roberto, levantou os olhos e acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento genuíno, do tipo que diz: eu vejo você especificamente, e não apenas a função que você representa. Um grupo de analistas esperando o elevador se moveu ligeiramente para o lado, não com a deferência performática de pessoas que foram envergonhadas para serem corteses, mas com o pequeno gesto humano de pessoas que estavam genuinamente felizes em abrir espaço. Madalena estava no saguão, saindo para um jantar para o qual já estava 10 minutos atrasada. Ela parou quando o viu. Domingos passou pelo espaço sem qualquer performance. Ele não buscou reconhecimento. Ele não verificou quem estava observando. Ele foi para onde seu trabalho exigia que fosse, da maneira de uma pessoa que nunca precisou de validação externa para quem ele era, porque ele já havia decidido isso por si mesmo. Ele cruzou o olhar de Madalena por um momento, apenas um momento, e ofereceu um breve e discreto sorriso. O sorriso de um homem que estava onde deveria estar, fazendo um trabalho que valia a pena, movendo-se em seu próprio ritmo por um mundo que nem sempre lhe fora gentil, e sobre o qual ele, contra todas as probabilidades, recusara-se a amargurar-se. Então ele seguiu em frente, e o saguão voltou aos seus ritmos habituais, e a noite continuou. Porque há pessoas que não precisam de título para se portarem com dignidade. Pessoas cujo silêncio não é a ausência de algo, mas a presença de algo demasiado substancial para necessitar de anúncio. Pessoas que se movem pelo mundo tão silenciosamente, tão plenamente, que quando uma sala finalmente compreende o que esteve ao seu lado, a única resposta apropriada é recuar e abrir espaço. Domingos Santos nunca precisou de um saguão cheio de gente para se afastar para ele. Ele simplesmente esperava pacientemente e sem queixas que eles percebessem isso.